Irmãos, para a nossa edificação pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo de número 9, e vamos dar continuidade à série de mensagens neste livro. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 18. A palavra de Deus nos diz assim: Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem no laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, mais uma vez suplicamos o teu favor. Agora, Senhor, para entendermos a tua santa palavra, para que assim a pratiquemos, honrando o teu nome, obedecendo a Deus o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Ajuda-nos com o teu Santo Espírito a crer naquilo que acabamos de ler. Desvenda os nossos olhos e cura o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é interessante ver como uma fração de tempo pode definir se uma ação é prudente ou imprudente. Se é uma ação que trará alegria ou tristeza. Se esta ação ajudará ou piorará a situação. Uma fração de segundos. Pensemos no trânsito das estradas, no que diz respeito às ultrapassagens. Pense aí. Você está numa rodovia, às vezes de mão dupla, e já não está mais aguentando dirigir. Então você quer acelerar o processo. E eis o momento em que você vai fazer aquela ultrapassagem. Mas aquela de cinema. Que você vai juntar no carro e vai achar que ele vai ultrapassar um caminhão de 35 metros. E quando você abre, você está indo bem. Você está se achando o melhor motorista. Eis que lá do longe vem um carro, faróis ligados, e você diz: não vai dar tempo. E o caminhão do lado não termina nunca. E aí, andando um pouquinho mais, você vê que tem um outro carro na frente do caminhão de 35 metros. E o outro está se aproximando. O que fazer? Uma fração de segundos pode tornar a sua decisão uma tragédia, mas também uma grande bênção. É muito bom ultrapassar carros. Ah, é. Quando a pista está livre, sem muitos riscos, que satisfação para o motorista é ultrapassar carros. Com toda a segurança, é verdade. Mas lembre-se disso, uma fração de segundos pode atrapalhar as coisas. Pensemos no futebol. Ei, pastor, hoje é domingo, né? É dia de falar de lazer. Mas pense no futebol, para quem gosta. Está lá o rapaz, entrou, estava no banco de reservas, entrou para fazer o gol do título.
ele sem querer faz uma falta por causa do nervosismo do início da participação dele no jogo e toma um cartão amarelo. Aí ele se concentra um pouco mais e faz o gol. Tira a camiseta. E toma mais um amarelo e é expulso. Aquele gol já não vai mais ficar tanto na memória, exceto se for final de campeonato, porque acabou o campeonato mesmo. Mas se for um momento muito importante, o que se lembrará sobre aquele jogador é a imprudência dele de saber que mesmo não podendo tirar a camiseta, ele o fez. Repare nisso, que coisa interessante. A vida debaixo do sol, como nós temos aprendido aqui com Salomão, é um momento de prudência. Porque há muitas coisas sendo ofertadas, boas e más. Mas o texto que nós lemos hoje nos mostra uma ideia central aqui. Na vida debaixo do sol, há tempo e modo de agir, mas somente o sábio faz adequadamente, ainda que ele não seja forte ou tenha muitas armas. O texto de hoje nos ensina que, além disto, a sabedoria, meus irmãos, é superior à força e à riqueza que ela produz. Superior a qualquer tipo de riqueza. Pois as palavras e ações dos sábios valem mais do que qualquer outra coisa. Você leu esse pequeno trecho, que é parte de um grande trecho no qual nós já estamos caminhando há bastante tempo. Vemos aqui, portanto, uma sabedoria para viver em tempos de adversidade e também a sabedoria para vencer os tolos. Portanto, o tema central da nossa mensagem de hoje é este que está colocado aí. Viva com sabedoria. E eu separei em dois momentos. O primeiro deles está entre o verso 11 e o verso 12. Viva com sabedoria, primeiro, estando de prontidão para agir. Estando de prontidão para agir. E em segundo lugar, do verso 13 ao verso 18, viva com sabedoria, agindo com eficiência. Estando de prontidão e agindo com eficiência. Esse texto precisa moldar o nosso coração e nos tirar de uma condição que talvez nós estejamos. Porque sempre estamos às voltas com pessoas que pensam mais de si mesmas do que de fato são, incluindo nós mesmos. Aquela frase do dito popular, é um se achão. Esta pessoa se acha demais. E é impressionante como os homens longe de Deus e que não creem em Cristo confiam apenas nas próprias habilidades para alcançar o sucesso, nas próprias capacidades que foram concedidas pelo Criador. Essa é uma observação que pode ser feita por todos nós, por pessoas de todas as idades, como, por exemplo, as crianças que confiam em sua velocidade e força e, às vezes, até no dinheiro que a família tem para se sobressair em relação às outras crianças. Pense no ambiente de escola ou com muitas crianças. Sempre vai ter uma disputa de corrida. Aí tem alguém gritando, não corre! Ah, mas não é só uma brincadeira? É uma brincadeira, mas sempre vai ter alguém do grupo que está querendo ser o melhor. Está querendo ser o Ayrton Senna dos pés. Sempre vai ter. Sempre vai ter alguém que tem um comentário assim, não, mas o meu é melhor. Lembra daquela cena de dois personagens da vila lá, daquele rapaz que tinha muitos aluguéis? Sabe? Passava no Canal 4 lá de São Paulo. Sempre era assim. Um vinha com um brinquedo com um pedaço de pau, o outro saía entrava, olhava, entrava em casa e saía com um brinquedo maravilhoso. Esta é a condição de criança, mas que também pode ser observada em pessoas mais velhas. Infelizmente, isso ocorre, meus irmãos, por causa do pecado que há no coração. Pois desde a sua entrada no mundo, as pessoas deixaram de confiar em Deus e de reconhecê-lo como a única fonte de todo o bem. Porém, o nosso Salvador perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo, deixou a sua glória, assumiu a forma de servo e viveu humilde, demonstrando para todos nós que
que a sabedoria divina é superior à dos homens. E assim, transformou a maneira de valorizar a dependência que os homens têm de seu Criador. Cristo Jesus, e preste atenção nisso, somente Ele nos liberta da escravidão do pecado e do orgulho e da nossa autossuficiência. Só Cristo pode fazer isso, quebrantando o nosso coração e nos tornando mais dependentes dele. Ninguém poderá fazer. Ninguém. Nem o seu conselheiro, aquela pessoa que você mais confia para contar as coisas, ninguém conseguirá. Pode te ajudar, mas quebrantar o seu coração, apenas o Senhor Jesus Cristo pode fazer. Vamos olhar mais alguns detalhes deste texto, porque em tempos nos quais os métodos são mais vendidos como a solução para as dificuldades, confie na sabedoria divina e não na sua própria habilidade. Seja sábio e esteja sempre de prontidão. Olha só o que Salomão continua falando. Lembra? Ele continua falando. Agora ele diz que ele retornou a observar e viu algumas coisas interessantes. Aqui ele vai usar também, para alguns que demandaram mais tempo estudando esse texto, que ele usa algumas parábolas até. Mas olha só, ele diz: a corrida, o prêmio pela corrida não é dos ligeiros, nem dos valentes a guerra, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem ainda dos inteligentes o favor. O favor. Meus irmãos, é muito interessante observar. A ideia de favor também pode ser traduzida por prestígio. É muito interessante como Salomão vai nos apresentar estes que são essas que são coisas muito elaboradas e requeridas por todas as pessoas. E são valores que nós buscamos. Mas diante do nosso Deus, estes valores são invertidos. Quem confia somente em Deus e quem depende somente do Senhor, sabe que a força, a velocidade, a vitória, o pão de cada dia, a sabedoria para agir com prudência e até mesmo a riqueza vem do Senhor e de mais ninguém. Então, conseguimos, pela obra de Deus em nós, pelo seu Espírito, a agir de fato como o Novo Testamento nos orienta. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. É verdade. Só que quando nós baixamos o olhar e queremos fazer tudo pelo nosso próprio braço, pelas nossas próprias habilidades ou até mesmo sabedorias, nós conseguimos enxergar somente pessoas na nossa frente. E aí a nossa luta passa a ser contra a carne. E aí nós nos destruímos e destruímos aqueles que estão ao nosso redor. Nos destruímos muitas vezes pela frustração de não alcançar o resultado planejado. E destruímos aos outros, colocando sobre eles a responsabilidade de nós não termos alcançado aquilo que nós planejamos. É assim. Talvez com menos palavras você saiba resumir a ideia desta mesma forma. A vida debaixo do sol, sem a intervenção do Senhor, é marcada por pecado. Ídolos que nos levam a egoísmo, orgulho e autossuficiência. Não é destes a vitória. Por quê? Porque tudo vai depender do tempo e do acaso. Agora preste atenção. Pastor, tem a palavra acaso aqui, a gente fala que não tem sorte, nem... Como é que é isso aí? No nosso dicionário da língua portuguesa, a palavra acaso aparece como um dos sinônimos de ocorrência, dando a ideia de um acontecimento e não apenas como nós imaginamos, um evento simplesmente determinado pelo destino ou pela sorte. Pelo contrário, a ideia restrita de um acontecimento, de uma ocorrência.
sendo utilizada pelo próprio Salomão para determinar que, apenas de terem ocorrido muitas guerras quando seu pai estava reinando, e com ele o resultado estava sendo diferente, isto é, ele não tinha adversidade nenhuma, não tinha ocorrência de adversidades. E ele usa esta mesma palavra quando está registrado em 1 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. A palavra que aparece lá é a mesma que aparece aqui em Eclesiastes 9. Para acaso. Dá a ideia de uma ocorrência, de um acontecimento. E pensando assim, de fato, é preciso ter sabedoria para saber quando agir. Como aquela ilustração que eu trouxe no início da ultrapassagem no trânsito. Como que você vai decidir? É um momento exato. Mas você precisa estar pronto para agir. De prontidão. Voltando ao exemplo do trânsito. A primeira lição que se aprende na hora da ultrapassagem é: não fica distante do carro da frente. Porque você já está na intenção de fazer a ultrapassagem. Então seja intencional, fique pronto. Quando liberar a pista ou quando aparecer a faixa tracejada, você vai. Mas esteja pronto. O que ocorre é que muitas vezes nós estamos distraídos, irmãos. Extremamente distraídos. Com o quê, pastor? Com nós mesmos. E até mesmo aquilo que nós estamos buscando é retirado de lado, porque nós estamos no centro. Veja só, tudo depende do tempo, da ocorrência, da ocasião em que essas coisas vão acontecer. Diz o verso 2, porque o homem não sabe a sua hora. Você precisa estar pronto. Quando vai acontecer? Não sabemos. Quando que será demandado de você? Não sabemos. Esteja pronto. Esteja pronto para agir. E esta prontidão só vem da sabedoria do Senhor. E aí ele vai então contar aqui 3 exemplos de pessoas, de coisas que podem ser enredadas. Ele diz: os peixes são enredados por rede traiçoeira, os passarinhos pelo laço, e assim também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando elas vêm de repente. Observe isso no fim do verso 12, este advérbio de tempo. Quando cai a calamidade, de repente. Não está esperando. É de bate-pronto. Quando a calamidade vem sobre nós desta maneira, nós nos parecemos como redes no mar, ou os peixes que ali caem, e os pássaros que caem em armadilhas. Então, esteja de prontidão. Nós não sabemos o que vai acontecer. Quer um exemplo concreto das Escrituras? Temos. Lembre-se da história de Elimeleque. Elimeleque, que em tempos de fome em Israel, deixou a sua terra e junto com a sua família partiu para Moabe, uma nação inimiga do povo de Deus. Mas a calamidade estava lá, não tinha pão. Então ele tomou a decisão: vou sair daqui. Vai para onde? Vai para outra terra aqui, né, dos israelitas? Não. Vou para Moabe. Nós não temos muitas informações sobre Elimeleque para ficar questionando muito esses atos deles. Nós só temos estes movimentos históricos e a ordenança de Deus de que eles não deveriam se misturar com outras nações. E mais do que isso, Elimeleque permitiu que os seus filhos se casassem com moabitas, o que era proibido pelo Senhor. Talvez uma ação de consequência. Estamos aqui, os meninos vão crescer, vão ficar solteiros, tem que casar. Casa com as meninas daqui, porque lá está com fome. E aí, a coisa vai só avolumando, o problema vai crescendo. Porém, houve grande ruína naquela família, maior até do que o próprio estado de fome, você lembra?
Elimeleque morreu. Os meninos morreram. Se nós tivéssemos a condição de analisar isso, pura e simplesmente, sem observar, é claro, o fato de que Deus estava dirigindo toda a história, a gente ia dizer assim, olha, é melhor passar fome, mas está todo mundo vivo. Aliás, foi esse um raciocínio que Salomão fez recentemente aqui no capítulo 9. É melhor um cão morto do que um leão. É melhor um cão vivo do que um leão morto. O leão é mais forte, mas morto não vale para muita coisa. Mas o Senhor é um Deus bondoso e é o próprio Deus que restaura a vida daquela família por meio de Boaz, que agiu com sabedoria em todos os momentos. Ele não se precipitou nem no momento de resgatar a propriedade da família. Ele disse para Ruth, eu vou resgatar vocês, mas tem um parente mais próximo. Vamos falar com ele primeiro. Se ele não quiser, eu vou resgatar. Veja, tem que estar de prontidão, você não sabe. Quando um parente seu vai chegar lá de São Paulo, fazer uma visita, e está pronto. Você não sabe quando a calamidade vai chegar sobre você. Esteja pronto. Mas nós só conseguiremos estar realmente prontos se nós estivermos ligados ao Senhor. O Senhor Jesus ensinou muitas vezes aos seus discípulos sobre a necessidade de buscar em Deus a sabedoria e de viver em prontidão, pois não se sabe o dia nem a hora nos quais teremos a necessidade de lutar contra a tentação. E ele diz, vigiai e orai para não entrar em tentação. E também não sabemos quando será demandado de nós a ação no momento do seu exato retorno, consumando finalmente a sua obra. Ele também diz, os discípulos perguntam, quando vai ser isso aqui? Quando será o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E ele diz assim, estejam prontos. Contou até a parábola das 10 virgens. A ideia de prudência das 5 estando preparadas para receber o noivo, independente da hora, sem saber quando ia acontecer. O próprio Cristo nos ensina isso. Em tempos nos quais os métodos são vendidos como a solução para as dificuldades, confie na sabedoria divina, estando pronto para agir. E a segunda coisa, a partir do verso 13. Quando chegar o momento, haja com eficiência. E aí tem sempre aquela discussão entre eficiência e eficácia. Aí eu fui procurar no dicionário também. Eficácia diz mais respeito ao ato em si, realizado com sucesso. Eficiência faz relação com todo o processo da ação para que algo correto seja feito. Então vamos na eficiência, tá bom? Que nós estamos falando de processos aqui. Esteja pronto para agir com eficiência. Veja só o versículo de número 13. Então, depois de dizer que não se sabe o que pode acontecer, tudo depende do tempo e da ocasião, ele vai contar um exemplo. Eu tenho um exemplo aqui para contar, diz o Salomão. Houve uma cidade, verso 14, tinha poucos homens, só que veio contra ela um grande rei. Ele sitiou essa cidade, ele cercou a cidade por completo. E era assim que era realizado no tempo anterior, nas épocas antigas. Os reinos que queriam conquistar cercavam toda a cidade por longos períodos. Até quando? Até acabar o alimento, os recursos. E então, aquele pessoal era obrigado a sair de lá para conseguir alimento. É aí que o exército inimigo atacava. Mas, segue o exemplo, este rei sitiou aquela cidade. E mais do que isso, ele levantou contra ela grandes baluartes. Os irmãos têm na mente qual é essa imagem de baluarte? Ela tem relação com o tempo que a cidade ficou sitiada, porque levava tempo para construir um baluarte. Era uma espécie de um forte. Quem já teve a oportunidade de visitar forte aqui em Florianópolis e em outros locais, né, da história do Brasil, é mais ou menos aquilo, aquela fortificação
que dava a visada para vários ângulos, e é ali que ficava a sentinela. Aquilo era um baluarte, uma peça de guerra, de proteção. Então dá a ideia de que este rei ficou muito tempo ali, porque deu até espaço para construir um negócio. Então, dentro daquela cidade havia um homem pobre. Ela já não tinha muitos homens. E esse ainda era pobre. Ele usou a sua sabedoria para libertar a cidade. Veja isso, que coisa interessante. Ele libertou pela sua sabedoria. Cidade liberta, festa, mas ninguém mais se lembrou dele. É o que diz o texto. E aí, vem Salomão com as suas considerações. E ele já faz isso há muito tempo. Melhor é isso do que aquilo. E ele vem nos versos 16, 17 e 18. Melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. É melhor ouvir as palavras do sábio, e ainda que elas sejam ditas em silêncio, elas valem mais do que o grito daqueles que governam entre tolos. E de novo, verso 18, melhor é a sabedoria. Melhor é a sabedoria. Mais do que as armas de guerra, mais do que a força, melhor é a sabedoria. Então, viva com sabedoria, estando de prontidão para agir e agindo com eficiência quando o tempo e a ocasião demandarem de você. E aqui eu não estou falando para você estocar alimento, para você perfurar lá o seu terreno lá, para ver se tem combustível, ou fazer um tanque de combustível lá, para não acontecer de novo. Só o ameaço de uma greve acabou com tudo, né? Acabou com o trânsito, com gasolina, acabou tudo. Não é isso. Nós estamos falando de sabedoria. Esteja de prontidão, lendo os movimentos, interpretando os fatos. Mas a sabedoria humana é uma grande loucura. Nós precisamos nos apoiar na sabedoria do Senhor, que é o Criador de todas as coisas, que é o capacitador de todas as pessoas. Quando estamos ligados ao Senhor, nós vamos interagir muito melhor com as situações e vamos agir com mais eficiência. Se for necessário prover sustento para mais de um mês para sua casa, você vai saber quando fazer. Você vai saber quando precisar descobrir ali um posto de gasolina que não esteja com tanta fila. Você vai saber em quem votar. Você vai saber como resolver um conflito dentro da sua casa. Você vai saber quando vai ser a melhor hora de trocar emprego ou não. Você vai se lembrar das coisas que estudou para fazer a sua prova. Precisamos estar ligados ao Senhor. Métodos temos aos montes. Desde economia de combustível, não acelera tanto, passa a marcha e tal. Os carros mais recentes até têm o sinal de quando você deve trocar a marcha. Para quem tem carro manual ainda, que é o meu caso. Métodos existem aos montes. Como falar em público. Como conquistar o coração. Esses dias eu vi, não é esse tema. E é até bom não saber, porque senão eu vou fazer merchan aqui, né? Mas é assim, como conquistar alguém em 10 minutos. Uma coisa assim. Lá na livraria. Métodos aos montes. Prática desastrosa quase sempre. Se nós não estivermos ligados ao Deus que é a fonte de toda sabedoria, nós não viveremos adequadamente. Não saberemos interpretar os tempos e as ocasiões e não vamos agir com eficiência. Cristo Jesus precisa ser o centro da nossa vida, porque Ele é este sábio. Este sábio que talvez Salomão não tenha dito sobre ele nesses versos 16, 17 e 18. Mas ele mesmo é o cumprimento disto. Até mesmo nas profecias acerca de Belém, era dito, e tu, Belém Efrata,
És entre as cidades a menor de todas elas. Vem o Senhor Jesus e aparece em Belém. E aí, o autor do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, cita Belém e Efrata assim: você não é a menor entre todas as cidades. Porque o Rei da Glória estava ali. Ele vem, o único sábio. Ele vem e age com prudência, com eficiência, ensinando todos a estarem de prontidão. Quantas vezes o Senhor Jesus se destacou dos seus discípulos para orar sozinho? Quantas vezes o Senhor Jesus afirmou aos seus discípulos: vigiem e orem, estejam prontos. Quantas vezes o Senhor Jesus foi este homem representante de todos os outros? Aquilo que Adão não conseguiu fazer, o Senhor Jesus fez. E demonstrou a maneira correta de se agir. Muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor, diz o Salmo 22. O Senhor Jesus, no momento em que foi preso, Pedro pega a espada, que Jesus mandou pegar uma espada. Lembra? Nós estamos indo para Jerusalém. Levem uma espada na cinta. Repare nisso. Foi Jesus que falou, levem uma espada na cinta. Vem todo mundo prender Jesus, o Pedro falou, é agora. E deu na orelha do rapaz. E aí o Senhor Jesus fala assim, não. Guarda a espada. E curou o rapaz, voltou a orelha para o lugar. A sabedoria, a prudência e a eficiência em agir. Não era para atacar, era para se defender se fosse necessário. O Senhor Jesus não faz nada para cumprir a profecia de Isaías 53. A sabedoria dele foi desprezada de todas as pessoas. Isaías 53 fala isso. Ele foi o mais desprezado entre os homens. Da sua linhagem, quem se lembrou dela? É Cristo Jesus, este homem sábio que nos liberta de um grande exército, que nos liberta do império das trevas e que nos faz ter uma vida de paz, uma vida de coerência, uma vida de segurança. Você não pode se esquecer disso. Não podemos agir com a nossa força, com a nossa sabedoria, mas nós confiamos no Senhor, que fez os céus e a terra, e enviou seu Filho para nos resgatar do império das trevas. Viva com sabedoria o tempo todo. Então, eu queria destacar 2 lições aqui para nós, para que você pratique isso já a partir de hoje, a partir da próxima semana. A primeira delas é: adquira sabedoria. Como adquirir sabedoria se a fonte é Deus? Já sei. Tem igreja que sabe como fazer. Traz dinheiro na igreja. Você paga, Deus dá. Você paga mais, Deus dá mais. Você paga maisão, Deus dá maisão. Não é assim que eu estou falando para adquirir sabedoria. Nós adquirimos sabedoria quando nós passamos mais tempo com o Senhor. Quem esteve aqui ontem à noite está atordoado até agora. Pastor Edmar mexeu com todo mundo aqui ontem, graças a Deus por isso. Então eu vou copiar uma frase dele. Nem é tão cópia assim, talvez uma paráfrase. Nós passamos muito tempo em outras preocupações, estudando e elaborando planos para o futuro. Certamente é uma prática que se tornará danosa para nós, visto que estamos distraídos. Essa aqui é minha, não é dele. E é mesmo. Nós estamos fazendo os planos, elaborando as coisas, e nós estamos distraídos, no sentido de que não estamos buscando do Senhor. Isso nos dá pouco tempo com o Senhor. Muito tempo para planejar, muito tempo para conquistar e pouco tempo com o Senhor. Pouco tempo. Somente é a sabedoria que vem do Senhor que vai nos livrar de todo o tempo.
Passe mais tempo aos pés do Senhor. Você não vai conseguir equilibrar essa balança, porque a gente faz muitas coisas ao longo do dia. E não dá para fazer 50-50, não vai dar. Deveria, mas não dá. Mas aumente o seu tempo com o Senhor. Adquira sabedoria vindo da fonte, gratuitamente. Você e o Senhor. E então aplique isso nas suas atividades, nos seus planejamentos, nas suas realizações. Nós ficamos muito tempo distraídos, irmãos. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 119. Assim diz a palavra do nosso Deus, verso 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, olha só, não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Agora abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 9. Veja só esta parábola acerca da sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelos caminhos de entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. E o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreenda o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Vamos juntos, o 10? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. A sabedoria convida a todos para um grande banquete. Passe mais tempo com o Senhor. Marcos 13:33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Adquira sabedoria e você conseguirá estar em prontidão contínua e agir com eficiência quando as coisas acontecerem. Segundo lugar, prefira a sabedoria. Por que isso? Porque nós temos muitas habilidades, muitas, que Deus nos deu. Muitas capacidades que nós vamos crescendo ao longo do nosso tempo. A gente vai ficando mais habilidoso, mais experiente. Qual o problema disso? Se a gente confiar só nas habilidades, nós nos tornaremos imprudentes. Muito. Lembra do exemplo do trânsito, lembra do exemplo do futebol. Nós seremos imprudentes. De todas as habilidades que Deus nos deu e diante de todas as capacidades que nós reunimos ao longo da vida, faça uso prioritariamente da sabedoria do Senhor. Pode usar as outras coisas, mas vai primeiro na sabedoria. Regue estas outras habilidades com a sabedoria do Senhor. Faça isso no seu planejamento, na análise e na execução de todas as tarefas. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que ele lhes entregou boa doutrina e que a todo o que crê nele deve ouvir e praticar os seus ensinamentos. Prefira a sabedoria. Está lá, uma lista de coisas para você fazer. E uma lista de ferramentas para você usar. Prefira a sabedoria. Pastor, como é que isso se aplica? Comece o dia orando. Comece o dia lendo a palavra. Não tem tempo, então morre, filho. Vai para o céu já. Se não ter 15 minutos para ler a Bíblia e para orar, vai-te embora. Não tem cabimento, irmão. Porque você acorda às vezes 5h15 para ir no CrossFit. Da manhã.
Não tem tempo para fazer uma caminhada. Você acorda cedo. Ou você separa um tempo no resto do dia. Tem gente que vai na academia na hora do almoço. Eu acho fantástico. Mesmo. A disciplina. Eu queria ser disciplinado. A minha forma física já mostra que eu não sou disciplinado para os esportes. E eu acho isso fantástico em quem tem essa disciplina. Para cuidar da saúde, para comer bem sempre, todo dia. Escolhe as coisas, tem domínio próprio, é uma bênção, mas não lê a Bíblia. É melhor um pastor gordo do que um magro que não ora. Irmãos, prefira a sabedoria. É sério isso. O tempo está acabando. Esses dias reclamaram que eu andei pregando muito, que o tempo é mau e vai piorar. Mas o tempo está acabando e glórias a Deus por isso, porque o nosso Cristo está voltando. Só que enquanto ele não volta, nós precisamos estar prontos, vigilantes e agindo com a sabedoria que vem dele para nós. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E essa casa sofre com as intempéries da vida. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Fora edificada sobre a rocha. E a ideia de estar edificada sobre a rocha é aquele que ouve e pratica. Agora, todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. As mesmas intempéries da vida dão contra uma casa e dão contra outra. Qual a diferença entre elas? Ouvir e praticar. Só que este da areia não pratica. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus irmãos, adquira sabedoria e a prefira em todas as suas ações. Concluindo, em tempos nos quais os métodos são vendidos como a solução para as dificuldades, confie na sabedoria divina e não na sua própria habilidade. Seja sábio, estando de prontidão para agir e agindo com eficiência quando a hora chegar. Adquira sabedoria e dê a preferência a ela em todo o tempo. Vamos terminar lendo Jeremias 17. Jeremias 17, do verso 5 em diante, diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Vamos ler todos juntos o verso 10? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo os frutos das suas ações. Que Deus nos dê a bênção de quebrantar o nosso coração, para que acima de tudo estejamos humildes e sejamos mais dependentes do Senhor, da sua sabedoria, sabendo que Ele está sempre conosco. Que Deus nos abençoe.